a música que eu postei há alguns dias atrás, que está no YouTube e também lá no Instagram. Se você não viu, volte um vídeo atrás e assista e escute a música. E também, se quiser me seguir no Instagram, eu também posto coisa lá. E nesse vídeo eu queria comentar mais sobre ela, porque é uma música autoral e eu não criei essa música do nada, não foi algo que não tem sentido, não tem nenhum propósito. Ela tem um propósito e ela tem uma experiência por trás da letra da música. E essa experiência é a que eu quero contar pra vocês hoje. O motivo de eu ter escrito essa música, como eu escrevi essa música, o que Deus falou comigo através dessa música, eu quero compartilhar com vocês e abençoar também vocês com esse testemunho. Porque eu acredito que o testemunho de uma pessoa é como se fosse um abanador em uma fogueira. Que você, quando você quer que o fogo fique mais forte, você abana, né, para pegar mais o fogo. E quando a gente escuta um testemunho, ele meio que faz com que a gente reacenda a chama do nosso coração. Que a gente volte a crer mais na palavra de Deus e em Deus, que Jesus ainda faz coisas, Deus fala com a gente. E nesse vídeo eu quero contar o que Deus tem falado comigo, o que Ele me mostrou e tem me mostrado para compor as músicas, para falar para as pessoas. Eu quero trazer nesse vídeo. Vamos falar sobre a busca pelo emprego. Eu não sei se você me conhece, mas prazer, meu nome é Isabelle, eu tenho 21 anos. E nessa fase, eu tenho 21 anos, né? Nessa fase da juventude, onde você está buscando ser alguém na sociedade e fazer alguma coisa de útil na vida, a gente busca por um emprego, que não é uma coisa nada fácil para quem já buscou emprego. E aí, nessa fase que eu estou vivendo, eu passei por essa experiência, mas ainda estou sendo tratada no mesmo sentido ainda hoje. Nessa experiência que eu passei, que o Senhor falou comigo, e eu escrevi essa música, passei por uma busca por emprego, onde eu fui a muitas entrevistas, entreguei currículos, falei com muitas pessoas, situações bem constrangedoras, de tropeçar na entrevista, de falar coisas nada a ver na entrevista, uma tristeza, não gosto nem de me lembrar disso. Não vou contar isso não, pula essa parte. Então, essa busca por emprego, eu estava buscando a minha independência financeira e também emocional, onde a gente se desenvolve mais, quando a gente começa a viver mais, né, longe dos nossos pais, longe da proteção dos nossos pais. E eu queria viver isso. E às vezes, quando eu busco isso, me esqueço que a minha busca por independência é só dos meus pais, mas não de Deus. Nós precisamos entender que Deus é o nosso sustento e nós dependemos dele. E às vezes nós pensamos que nós somos suficientes sozinhos. E às vezes nós esquecemos que temos que depender de Deus. Porque Deus não é uma muleta que a gente usa quando a gente mais precisa. E a gente diz, Senhor, me ajuda a andar. E quando você melhora, você alcança o que você quer, você larga a muleta e esquece de Deus. Eu entendi que Deus é um amigo, o melhor amigo, onde Ele está conosco em toda a caminhada, que Ele nos dá bons conselhos, Ele nos oferece a mão, Ele nos abraça em momentos difíceis, Ele se alegra conosco em momentos felizes, Ele está conosco em todo o tempo. Ele é o nosso bom amigo, aquele que a gente não pensa em viver sem, aquele que nos sustenta e é a nossa fonte de vida. E quando a gente buscar, que nem eu fiz, busquei por emprego,
que a gente não vem esquecer que, mesmo buscando as nossas vontades, nós dependemos de Deus. Contando a história para vocês, da minha experiência, eu busquei para o emprego, né? Já disse que eu fui na entrevista e tal. Chegou um momento que eu consegui um emprego, que eu tanto queria, que eu tanto queria esse emprego, Senhor. Mal sabia que vinha. Eu consegui, eu passei por todo o processo, né, para entrar na empresa. E aí eu entrei e comecei a trabalhar. Não, calma. Antes de entrar, né, teve um processo, eu passei um mês focada nesse trabalho. Porque teve um curso e tal. E aí nesse tempo, onde eu estava no processo para entrar, eu estava muito feliz e, tipo, sabendo que ia ser uma coisa muito boa, que eu ia mudar minha vida, que eu ia ser independente e tal. Só que nesse momento eu também estava com medo. Tava na dúvida, vou ou não vou, é a vontade de Deus ou não? Mas a minha vontade estava dizendo, é sim, é sim, é sim. Mas tinha algumas pessoas à minha volta que me diziam que não era uma boa escolha. E eu sabia que não era uma boa escolha. Mas eu estava dando ouvidos à minha vontade. A minha vontade de ter um emprego. Que eu queria muito. Queria muito. Eu não estava tendo em consideração que isso poderia não ser a vontade de Deus e que eu poderia estar me precipitando e poderia me decepcionar, que foi o que aconteceu. Vamos chegar lá. Então, eu alcancei o que eu queria, não escutei as pessoas que estavam à minha volta. Na verdade, escutei, mas não dei ligança. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você fazer o que a pessoa diz, né? Entrar no ouvido e sai pelo outro. Me desenvolvi um pouco, porque eu tive que fazer as coisas sozinha, mas eu chorei muito. Teve coisas que feriram meus princípios como cristã. Chegou um momento na minha vida, nesse tempo que eu passei lá, que eu não via o Senhor comigo. Eu chorava muito, eu orava de noite e dizia, Senhor, o que está acontecendo? Era para ser uma coisa boa, só que não está sendo. Eu estou passando mais mal do que bem. Entendeu? Não deu nem tempo de eu me acostumar com a rotina, né? Porque eu sei que trabalho é difícil, né? Ainda mais CLT. Então, tem que ter uma fase para você se acostumar. Mas estava uma coisa muito ruim, sabe? Eu estava sentindo que não estava dando. O problema não era o emprego. O problema não é eu buscar o emprego. Mas o problema foi que não era a vontade de Deus. O problema foi que eu fiz a minha vontade e esqueci da vontade de Deus. Onde é que era para eu estar? Qual era o propósito disso? Por que eu estava querendo um emprego? E foi isso que o Senhor falou comigo. E eu aprendi com essa experiência que às vezes o nosso coração ele nos engana. Nos engana e nos faz olhar mais para nossas vontades do que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Passando a música, começa assim. É enganoso coração que você não queira se tornar alguém que não é como o Senhor te criou para ser. E essa parte fala muito comigo, esse texto da Bíblia, esse versículo. Eu sempre venho lembrando e lembrando na minha vida. Se o nosso coração não estiver totalmente rendido ao Senhor, o nosso coração vai estar rendido às nossas vontades. Então, se uma parte estiver rendida ao Senhor e outra parte estiver rendida à sua vontade, aí não pode. Tem que ser completamente do Senhor. Tem que ser de todo o teu coração. Porque o Senhor não divide amores. Nosso coração, ele é enganoso, e se a gente não colocar ele firmado em Deus, a nossa vida, ela vira de cabeça para baixo. A gente começa a pensar que o Senhor não é suficiente. Então nós devemos entregar ao Senhor nosso coração, entregar de todo o coração. Tudo que a gente fizer, todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades, tudo. Quem está sendo o centro da nossa vida? O nosso coração, que é as nossas vontades, nossos sentimentos, ou Cristo?
Eu acho que se você é cristão, você em algum momento disse que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós falamos isso, declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós estamos vivendo para Ele, então devemos entregar tudo para Ele. Se nós cremos que Ele é o Senhor, se nós temos a fé de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, se nós confiamos nele, então nós devemos confiar também o nosso coração. Também devemos confiar o nosso futuro. Também devemos confiar tudo o que nós fazemos. Não devemos duvidar de que Ele é poderoso, não devemos duvidar que Ele é capaz e não devemos duvidar de que Ele está cuidando de tudo. Entregue o seu coração a Deus, porque Ele é suficiente. Nessa música, que começou com Enganoso Coração, tem uma coisa interessante que eu já tinha saído do trabalho, eu já tinha pedido demissão. E cheguei em casa, né, agora eu só restou lágrimas e choro, porque eu estava desempregada de novo. Aí era muito triste, eu não sabia se eu ficava triste pelo desemprego, por estar desempregada, ou feliz por ter saído. Aí eu ainda chorava, né? E chegou um momento que eu tava lá na minha cama chorando assim, Senhor, o que eu fiz? Perdoe-me. Ainda não tinha começado a escrever a música. Chegou nesse momento, né? E aí eu tava lá deitada na minha cama, falando com o Senhor. Aí de repente veio na minha mente essa frase bem retinha, assim, ó, bem retinha. Na música também é bem retinha a música. Enganoso coração. Eu falei exatamente essa frase inteira na minha mente. Não cantando, né? Eu coloquei a melodia depois. Mas falando, parece que eu tava falando pra mim mesma, assim, sabe? Enganoso coração desgramento. E aí, quando eu falei essa frase, o Senhor disse bem assim, nossa, na minha mente, né? Não escutei, mas sim em pensamento. Falou assim, escreva uma música. Quando o Senhor fala isso, porque não é a primeira vez que fez isso, tipo, eu sempre passo por uma experiência, e aí no final Deus diz, escreva sobre isso. Eu peguei no meu caderno, escrevi bem rápido, escrevi tudo, eu disse, nossa, isso vai ser uma música muito forte. Escrevi, aí comecei a escrever a música de verdade. E aí começou a tocar no meu coração tudo, aí comecei a pensar no que eu ia falar, nos textos que Deus já tinha falado no meu coração, que eu vou falar depois. Foi assim que comecei a escrever essa música e começou tudo sobre a vida, sobre o propósito, sobre glorificar Deus em tudo que nós fazemos, entregar o nosso coração completamente para que a gente não se coloque em situações tristes. Se você for escutar a música de novo, eu acho que vocês vão começar a pegar as palavras e trazer para o testemunho, né? Então, as músicas nossa, então ela escreve assim por causa disso. E fala assim, o caminho andado não me levou a lugar nenhum. Então fala que, tipo assim, todo o trabalho que eu tive de conseguir alguma coisa não serviu de nada, porque, calma, serviu de alguma coisa. Eu aprendi alguma coisa, mas no final, né, foi só tristeza, choro. Da outra parte da música, que eu acho que é importante falar, todas as partes mais importantes para vocês. Eu poderia falar aqui várias horas, mas eu vou trazer só a parte importante. Que fala assim, a contar os meus dias, que é um Salmos, que é Salmos 90, versículo 12, que fala que não é só contar matematicamente, contar 1, 2, 3, não é contar os dias assim. É sobre saber olhar para a sua vida, para os seus dias na Terra e entender que a vida é tão curta que nós devemos ter sabedoria vivendo cada um deles. Porque a vida é passageira e passa tão rápido na nossa vida, que nós devemos aproveitar cada momento. E aproveitar com sabedoria e propósito nas coisas certas.
nós como cristãos, eu na minha experiência, né, que foi sobre essa música, viver a vida para a glória de Deus é o mais importante para mim. Que ao contar os meus dias, eu olho para eles, vejo quão curto eles são e penso, eu estou glorificando a Deus nos meus dias, eu estou vivendo a vida que quando eu morrer, eu vá olhar para todos eles e pense, valeu a pena ter vivido assim, valeu a pena ter feito esse tipo de escolha, valeu a pena ter seguido a vontade de Deus. Que a gente não venha viver nossas vidas pensando que tem que aproveitar que a gente é jovem. Sim, nós somos jovens ainda, mas eu pensando que um tempo agora eu estava com 15 anos, agora eu tô com 21. Meu, passou tão rápido e eu ainda não fiz quase nada. Eu pensei que com 21 eu teria uma vida totalmente diferente. Como passou rápido, eu acho que vocês concordam comigo, né? Que é surreal como passa rápido e como se a gente não se aproveita as coisas do jeito certo, não toma as decisões corretas, a gente se arrepende e fica só o remorso, porque não tem como que fazer mais, não tem como voltar atrás. Então que a gente conte nossos dias, porque eles passam voando. Que a gente, enquanto viver, a gente olhe para o céu e viva para a glória de Deus. Por quê? Agora chegamos na outra parte, calma aí. Chegamos em outra parte, que é sobre tesouros no céu. Que aqui na Terra nós temos coisas maravilhosas. Temos coisas que abrem nossos olhos e brilham e a gente diz, Senhor, que coisa linda. Senhor, quanto bens, eu quero isso, eu quero alcançar, quero ansiar. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ter sucesso, mas isso é passageiro também como a nossa vida. Nós vivamos aqui na Terra com os olhos voltados para o céu. Que a gente não se esqueça que a gente também tem uma casa que não é aqui, que nós vamos viver eternamente, que isso aqui é algo passageiro e que o Senhor vai voltar e vai nos buscar. Tudo isso aqui vai se acabar. A gente chega no final da música. E outro ponto que eu aprendi com essa experiência foi sobre propósito. Eu me baseei no texto de Isaías 43:7. Aqui Deus está colocando uma identidade nos seus servos. Se você for olhar o contexto, ele fala para Israel, né? Um povo que estava na Babilônia e que Deus chama eles de volta para voltar a ter um relacionamento com o Senhor. E ele mostra quem eles são de verdade. Mostra que eles foram criados e formados para a glória de Deus. E que todos aqueles que carregam o nome do Senhor têm essa identidade, têm esse propósito na sua vida. Que em tudo que eles fizerem, que seja para a glória de Deus. E encerrando esse vídeo, foi isso que eu mais aprendi nessa música. De que em todas as coisas que eu vou fazer, em todas as decisões que eu for tomar, que eu pense, isso é para a honra e glória do Senhor. O Senhor vai ser glorificado no que eu estou fazendo. Nosso cotidiano, ele também é para a honra e glória do Senhor, né? Enquanto a gente lava os pratos, a gente limpa a casa, a gente cuida da nossa família, a gente está adorando o Senhor também. Então que a gente aprenda a observar nossas vidas, nossos dias, e enxergue o Senhor neles também. Para que a gente não se esqueça do nosso propósito e de quem nós somos em Deus. Acho que é isso. Se você chegou até aqui, comente aí um coração vermelho nos comentários para saber se vocês chegaram aqui. Não esqueça de dar o like. Se quiserem comentar a opinião de vocês, o que vocês acharam, eu vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo. Tchau!